uma loja de tintas e materiais de construção, você já deve ter percebido que o mercado está cada vez mais exigente. E não basta apenas você vender tintas ou cimento, é preciso criar aí uma experiência, posicionar bem sua marca e se atualizar constantemente. E para falar sobre como se destacar nesse ramo, eu estou com 4 mulheres incríveis que, além de profissionais nesse ramo, são fundadoras do evento Conecta Construção. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, você quer conhecer sobre esse evento, não sai daí que esse conteúdo é para você. Sejam bem-vindos a mais um Acredita Cast, a vocês, minhas convidadas. Eu estou aqui com Priscila Pinheiro, que é design de interiores, Bruna Pinheiro, parece gêmeas, marketing de registro de marca. Nós já estivemos com Bruna, tem um episódio com ela, a gente falando sobre a importância do registro de marca, né, Bruna? Exato. A Joyce, que ela é especialista em inventário de estoque, né? Isso, Joyce? E a Tamires, que ela é Lima, líder de contas da Tintas Coral. Gente, essa mulher é poderosa. Então, eu queria saber de vocês, nós estamos nesse conteúdo do ramo da construção, nós temos visto em evidência lojas desse mercado de construção se inovando. Antes a gente viu que uma loja ali de esquina que vendia tijolo, já hoje não, hoje tem uma identidade por trás, tem um significado. E como é que vocês, sendo dessa área, enxergam a evolução do setor de materiais de construção? Nossa, gente, é o antigo armazém, né? Todo mundo aqui lembra que vamos ali no armazém, que aí você encontrava de tudo, material de construção, uma ferramenta, mas hoje se evoluiu, né? Os materiais de construção, hoje a gente chama até de Matcom, tem evoluído, tem se modernizado, tem tornado a sua liderança mais feminina, como vocês podem ver. E isso também tem mudado também a perspectiva. A liderança feminina, ela também trouxe essa inovação, porque ela tem um olhar mais apurado, Laura, no quesito estético da coisa, sabe? No quesito também do marketing, tudo isso. O homem muitas vezes, não é descredibilizando jamais, homens, nós precisamos de vocês, tá? Mas a gente veio somar com vocês. E eu vou deixar agora a palavra para minha amiga Tamires, que ela também vai saber falar muito bem sobre isso. É verdade, Pri. É um mercado que está abrindo portas, né, para inovação, para várias transformações. Como o Pri falou, era somente aquele armazenzinho da esquina, né, que você ia à procura de um parafuso, de um cano, e tudo está mudando, né, porque o que está ocorrendo? Hoje o mercado Matcom está criando experiência de compra para os nossos clientes. Então, você entra dentro do material de construção e hoje você enxerga ambientes no qual seus clientes podem imaginar como pode ficar dentro da sua casa. A exemplo, né, de tintas, eu não poderia deixar de falar de tintas, né? Hoje você entra dentro do material de construção, você encontra belíssimos ambientes, paredes pintadas, né, paredes revestidas, né, ligar o revestimento, né, ao setor da tinta, porque ali o cliente ele já se imagina, né, como que vai ficar a minha sala, como que vai ficar o meu quarto. Então, quem não se inova, né, vai ficando para trás. Fora que as tintas Coral, né, na tecnologia, ela tem aquele sistema Coral Visualizer. Isso. Que você acessa esse aplicativo e você tira a foto do seu ambiente e escolhe a cor que automaticamente seu ambiente muda de cor. Para você já ter noção de como é que vai ficar aplicada aquela cor. Você mira ali o aplicativo da sua câmera, a câmera dentro do aplicativo, aí você já vai imaginar, Laura, como que vai ficar o ambiente da sua sala, o ambiente do seu quarto, com aquela determinada cor. É maravilhoso. Melhor do que você comprar uma tinta, testar e depois se arrepender. E se arrepender, Tamires, E se arrepender, é muito prático, muito fácil. É só ligar no nosso 0800, nós temos o nosso Garantia Coral. Se o cliente não gostar da cor, da cobertura e do acabamento, você liga no nosso 0800 e a gente realiza a troca para você. Viu só, gente? Coral, minha gente. Olha, na verdade é o seguinte, certeza mesmo? Só Coral. Fizeram não coral, literalmente. E assim, meninas, nós vemos lojas que elas teoricamente vendem a mesma coisa, mas por que acabam umas se destacando e outras não?
Laura, que a gente vem sempre falando da questão assim, da autenticidade. Nem tudo é sobre preço. Nem tudo é sobre preço. E, na verdade, quem entra nessa guerra de preço acaba se cansando, acaba ficando desanimado, porque a concorrência, ela existe e ela está aí. Mas a partir do momento que eu estou me preparando para atender o meu cliente, e eu estou falando do arroz com feijão, o básico, inclusive, nós vamos falar no evento é sobre o básico, sobre aquilo que precisa ser feito, que muito lojista está querendo inventar a roda, mas não está cuidando ali do básico, que é um bom atendimento, limpeza da loja, o básico, um cafezinho e ali um acompanhamento da compra do cliente do início ao fim até a entrega, que a gente está falando pós-venda, certo? Então, muitos gestores, eles não estão fazendo isso. E aí fica olhando para o que o concorrente está fazendo. E o que é que a gente precisa entender? Que o básico bem feito, ele funciona. E essa questão de quando eu tenho os meus valores muito bem definidos, que eles não são pautados no que o governo diz, no que o meu concorrente faz, e isso vai fazer com que eu atraia um grupo de pessoas que têm valores muito parecidos com os que eu tenho. E também é óbvio que quando a gente se posiciona no mercado, nós vamos atrair um grupo e provavelmente nós vamos também repelir um outro grupo. E isso é normal em qualquer lugar. O importante é eu saber qual é o meu posicionamento, independente do que o meu concorrente está fazendo, e eu decidir segurar esse meu posicionamento, porque com certeza as pessoas que vão se identificar com esse posicionamento, elas verão a autenticidade, elas verão que eu realmente me preocupo com os meus clientes, e assim elas vão me indicar para outras pessoas. E eu vou estar me destacando da concorrência, saindo da guerra de preços. Algo tão simples, né? Antes de, eu escutei uma palavrinha, também só uma palavrinha bem diferente, mas antes da gente ir para essa pergunta, eu queria que vocês ficassem livres. Eu tomo no suco, é de vocês, que é um bate-papo, podem ficar livres, escrevam. E eu escutei também falar uma palavrinha que é um pouco novidade para mim, machicom? Machicom. O que seria isso? É uma abreviatura do material de construção. Então hoje, como as redes sociais, agora até material de construção tem um termo, né? Isso. E a Joyce, fique livre também, Joyce está caladinha até agora. É muito calma, ela está reconhecendo alguém. Nada melhor do que ela para falar um pouquinho também, né? Ela que vive, que respira nesse mercado de material de construção. E esse momento, né, de todos os lojistas entenderem que a gente precisa analisar o nosso público-alvo e trabalhar em cima disso é extremamente fundamental. Porque é fazer o básico, né, de fato oferecer algo diferenciado para quem já está em casa, para quem eu quero de fato atender. Isso é extremamente importante e não se preocupem que falarei bastante. Quando entrar na áreazinha dela, que eu domino. E a gente está em 2025, em pleno 2025, a gente ainda vê loja desse ramo e sem identidade, sem um registro de marca. E eu gosto muito de falar sobre esse conteúdo e eu queria que Bruna falasse um pouco da importância do registro, principalmente nesse ramo da construção. Sim. Vocês também fiquem livres. Sim, fiquem livres também para acrescentar aprendendo com vocês nesse aqui. tema que é extremamente importante. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, meus olhos eles brilharam para uma coisa que é proteger a minha criação, proteger aquilo que é meu, aquilo que eu criei com tanto esmero, aquilo que eu sonhei um dia e eu estou realizando, eu preciso proteger. Por quê? Porque muito provavelmente essa ideia que eu tive, que nós tivemos, outras pessoas também vão ter. E às vezes não é uma cópia bem pensada, mal intencionada. Não, às vezes acontece por acaso, certo? E aí quando eu fico a minha bandeira, que foi até algo que eu falei no último podcast que eu tive com Laura, quando eu fico a minha bandeira ali no mercado, dizendo, olha, a minha loja de material de construção, tal, outras pessoas, elas não vão poder copiar quando eu tenho um registro dela. Eu só digo que é a minha empresa, a minha marca, depois que eu tenho um registro, tá? Só é dono de uma marca quem tem um registro no INPI. Então, quando eu finco
a minha bandeira, estou dizendo ali para o mercado, que aquilo dali é meu, ninguém toma. Ninguém toma. Então, isso me dá uma segurança para dormir de noite, isso me dá uma segurança, porque eu sei que o meu cliente, o meu consumidor, ele não vai ficar, não vai ser confundido por uma marca muito semelhante. Vocês não estão vendo, mas aqui nos bastidores tem um cliente meu de registro de marca que ele também passou por uma situação parecida com essa, né? De sentir uma certa insegurança por ter uma marca muito semelhante à dele no mercado. Então, quando a gente tem um registro de marca, a gente pode sonhar à vontade, porque aquilo dali é nosso. Muito bom. É uma segurança, né, que a gente olha assim, muitas pessoas podem até achar que é bobagem. Bota aí o nome, quem tem outra empresa. Acha que nunca vai acontecer nada com a gente. Acha que nunca vai acontecer. Inclusive, eu vi uma matéria de uma menina que tinha uma lojinha de brigadeiros. Sim. E aí ela perdeu a marca, para ela estava tudo ok, só que já existia essa marca e essa empresa que tinha a marca entrou com uma ação contra a marca dela, que ela não tinha um registro. E aí o sonho dela de vida foi pelo ralo. Esse caso eu acompanhei de perto, inclusive eu fiz até, na época, eu fiz um conteúdo alertando as pessoas sobre isso. E trazendo para o nosso contexto de lojas de material de construção, eu tenho enfrentado uma certa dificuldade, porque as pessoas elas têm confundido a questão do registro da marca com o CNPJ. Sim. E CNPJ é uma coisa, é questão da comarca, né? Sim. E registro de marca é outra coisa totalmente diferente. São órgãos totalmente diferentes. É tanto que o INPI, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele que rege a questão da exclusividade de uma marca. Então, quando chegarem para você e dizer assim, olha, vamos registrar a sua marca, nós estamos falando, não é da junta comercial, esse era o nome que eu estava procurando, não é da junta comercial, mas sim registro de marca no INPI. E você, lojista de material de construção, Bruna, mas eu uso o meu nome na minha empresa. E quantas Marias verdade. né? Bruna, e empresas que, por exemplo, a gente sabe que o ramo de construção é muito antigo. Como a Priscila falou, né? De muito tempo tem o armazém. E vão passando de família, de geração em geração. E às vezes acontece de nunca terem registrado. O que acontece se, por exemplo, ela encontra uma loja nova que criaram o mesmo nome? Pronto, aí é aquela coisa que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: vai confundir o consumidor, certo? Porque às vezes tem o mesmo nome, mas são nichos diferentes. Pode acontecer isso. Vai confundir o consumidor? Não está confundindo, são áreas diferentes, elas podem coexistir tranquilamente. Agora, se é uma loja de material de construção, como você falou, antiga, que nunca registrou, e aí abre uma outra loja de material de construção que faz o registro e primeiro do que essa anterior, o que é que acontece? Ela tem um prazo, essa que começou primeiro, ela tem um prazo para recorrer como anterioridade. Ela tem ali como é que eu posso dizer? Ela pode recorrer como, não, eu tenho preferência de anterioridade porque eu comecei primeiro. Ela tem como comprovar que ela está no mercado há mais tempo. Porém, passado esse prazo, você pode tentar fazer o que quiser, que você não vai conseguir, certo? E se eu não me engano, são 6 meses apenas. 6 meses passam muito rápido. Né? E para um dono de loja que nunca fez o registro de marca, daqui que ele saiba que criaram uma marca e registraram, provavelmente já vai ter passado esse prazo. Então, é uma coisa simples a gente tem falado dessa questão de... Sim, e eu lembrei, você citou algo assim, Bruna, e uma loja que é passada de pai para filho. Isso. Aí o que acontece? Uma marca, quando ela é registrada, ela pode sim ser deixada de herança para os filhos, tá? Então, para vocês verem que uma marca é o principal ativo de uma empresa, né? Então, uma marca ela vale, sei lá, milhões, dependendo do posicionamento dela. E ali, você tendo a sua marca registrada, você consegue deixar para futuras gerações esse legado. E como é que fica essa questão jurídica nesse quesito
pai para filho. É só, aí lá, vamos lá, precisa ter uma, como é que eu digo, gente, aquele documento? Uma procuração, precisa ter uma procuração. E também, né? exato, e aí também vai passar, existe um processo lá que é para passar o nome de uma pessoa para outra, ceder os direitos da marca para outra, tudo isso dentro da plataforma do INPI. Sendo Esse marca, ativo, ele vai entrar diretamente com o patrimônio do herdeiro, né? Exato. Exato. Mas, por exemplo, se não for herdeiro, se eu quiser, por exemplo, ceder os direitos da minha marca para outra pessoa, você também pode, certo? Isso é muito legal. Registro de marca salvando. Nós temos Priscila é muito criativa, ela é designer de interiores, eu acompanho ela nas redes sociais e eu sou admiradora do seu trabalho. E assim, nós vimos lojas de vários ramos como roupa, casa no sentido de decoração, se inovando na questão da decoração do ambiente, usando a favor das vendas. E material de construção? É preciso também ter um ambiente diferente. Aquilo que a gente Porque chama de instagramável. Eu não vou mentir, eu estou acostumada a chegar numa loja de construção e tá dividido só em setorzinhos, cano, tomada, né? Sim, é importante também ter um profissional com esse olhar. Porque assim, a gente entende que, como eu até comentei, né, a mulher ela tem que se inserir nesse mercado e veio para somar junto com a perspectiva masculina. E aí veio o feminino e trouxe o plus, o up, né, do segmento. Os designers interiores, arquitetos, né, profissionais voltados ao ambiente em si, eles têm se preocupado a ter espaços funcionais, que é algo primordial dentro das lojas, com boa circulação, né, com uma boa iluminação. A gente tem que ter uma exposição adequada dos produtos. Por exemplo, eu vivi essa semana na nossa loja que a gente tem um produto de valor agregado alto, bonito, moderno, alguns metais sanitários, que não sei se vocês sabem, é um valor agregado um pouquinho maior. E aí ele está assim, sem uma exposição adequada. Gente, não vende. O pessoal vai querer aquela marca, é uma marca exclusiva, é bonito, é de luxo, não sei o que. Mas se não tiver a exposição, não vende. É o brilhar os olhos, né? Exatamente. Brilhar os olhos. Brilhar os olhos. Você vê o ambiente, tanto que a gente faz mini ambientes, por exemplo. Eu vou fazer uma composição de um banheiro, eu pego uma louça, eu aplico um revestimento naquele espaço, né? A gente fala mini showroom. O revestimento, aí eu pego um metal sanitário que combina com a louça, faço toda uma estratégia de composição para que aquilo possa atrair o cliente e ele vê, poxa, aquele piso, aquele revestimento lá naquele mostruário eu não dava nada, mas aplicado é outra história. Então isso influencia muito na perspectiva. Parece a questão da roupa, né? Quando você vê uma pessoa vestida. Exatamente. E outra, É a questão de experiência. E é a questão da iluminação, por exemplo. Quando nós entramos lá dentro do provador, que tem aquelas luzes, a gente se sente maravilhosa e já quer comprar aquela roupa. Da mesma forma, é no material de construção. A depender da iluminação, da forma como foi exposto, como Priscila colocou, aí a gente tem a percepção de como aquela cor vai ficar no nosso ambiente. E aí isso realmente nos enche os olhos de querer, não, eu quero minha casa assim. E querendo ou não, o lojista, ele está focado na venda. E querendo ou não, isso é um ponto decisivo para poder fechar uma boa venda. É uma estratégia, você gerar essa experiência para o seu cliente. Eu estive numa loja de tintas semana passada, que não é apenas uma loja de tintas, porque ela tem um ambiente assim, aconchegante, é um ambiente exclusivo, diferenciado, que eu me senti com uma vontade extrema de fazer uma selfie. Eu fiz a selfie e marquei a loja de tintas. As cores te acolheram. As cores me acolheram, exatamente. É o tal do marketing gratuito. Marketing gratuito. O cliente ele vai fazer inconscientemente.
Então, existem estratégias por trás, na hora da ambientação, que vai promover a venda dessa loja. Então, sim, é fundamental. Eu tenho uma pessoa, um dono de loja de material de construção, que eu não vou poder falar o nome, que ele disse que isso é maquiagem. Eu sei bem quem é, viu? Isso é maquiagem. A importância mesmo é saber comprar, é saber vender, certo. Mas o contexto do ambiente importa, porque existe uma concorrência acirrada, certo? Então, assim, não é só preço. Não é só muitas vezes tem lojistas queimando o preço. Exatamente. E aí o cliente ele é esperto, ele vai no quem dá mais. Quem dá menos. Nesse caso, ele vai leiloar. vai ficar leiloando o preço. Mas quando você conquista o seu cliente pela experiência, independente do valor, ele teve um bom atendimento, o ambiente acolheu, ele teve um pós-venda adequado, gente, gera identificação com o cliente. Isso ele vai se sentir pertencente daquele ambiente, daquela equipe, né? Ele vai chegar lá na próxima compra dele, vai chamar o vendedor pelo nome, fulano, olha, né? Fiz isso na minha casa, deu certo. Vai contar a experiência dele e aí gera uma conexão. Sim. Então, assim, existe hoje, né, são multifatores dentro de uma loja, que não é só, como ele fala, maquiagem, né, não é só o compras que é importante, o financeiro, o marketing. Claro, tudo é uma engrenagem, é um conjunto. E a gente não pode desprezar esse conjunto, essas partes.